Salve! Eu sou Cafunge, do Quilombo Cotô, freguesia do Rio de Janeiro, Quilombo Marcos Garvey, aqui no Rio. E hoje nós vamos dar início à leitura de Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Psiquiatra e filósofo nascido na Martinica, ele percebeu que nascer na colônia não o tornaria francês automaticamente. Esta e outras questões do autor são abordadas neste livro de 1952, que traz temas atuais através da vivência de Fanon e de suas reflexões a respeito da violência que o racismo gera, tanto para sua aplicação quanto para sua manutenção. Vamos lá? Antes de começar a nossa leitura, vocês já estão sabendo da Semana da História Preta? É uma semana inteira dedicada à história do nosso povo, contada por pessoas pretas para pessoas pretas. Imagina só, uma semana inteira repleta de cursos voltados para a nossa história. Tá interessado em saber um pouco mais? Depois que você terminar a leitura desse livro, corre lá no Quilombo Cotô no Instagram ou em qualquer outra rede social, entra no nosso Linktree e se inscreve para a próxima Semana de História Preta ou para os cursos que são oferecidos lá, pelo Baquapa, pela Frente de Economia e por todas as outras frentes da casa que a gente tem e os cursos que a gente oferece. Introdução. Falo de milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a prostração, o desespero, o servilismo. Aimé Césaire, discurso sobre o colonialismo. A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo, ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Estas coisas, vou dizê-las, não gritá-las, pois há muito tempo que o grito não faz parte mais da minha vida. Faz tanto tempo. Por que escrever essa obra? Ninguém a solicitou, e muito menos aqueles a quem ela se destina. E então? Então, calmamente respondo que há imbecis demais nesse mundo. E já que o digo, vou tentar prová-lo. Em direção a um novo humanismo, a compreensão dos homens. Nossos irmãos de cor, creio em ti, homem. O preconceito de raça, compreender e amar, de todos os lados sou assediado por dezenas e centenas de páginas, que tentam impor-se a mim. Entretanto, uma só linha seria suficiente. Uma única resposta a dar e o problema do negro seria destituído de sua importância. Que quer o homem? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. O homem não é apenas possibilidade de recomeço, de negação. Se é verdade que a consciência é atividade transcendental, devemos saber também que essa transcendência é assolada pelo problema do amor e da compreensão. O homem é um sim vibrando com as harmonias cósmicas, desenraizado, disperso, confuso, condenado a se dissolver em uma após as outras as verdades que elaborou, e é obrigado a deixar de projetar no mundo uma antinomia que lhe é inerente. O negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. O problema é muito importante. Pretendemos nada mais nada menos que liberar o homem de cor de si próprio. Avançaremos lentamente, pois existem dois campos, o branco e o negro. Tenazmente, questionaremos as duas metafísicas e veremos que elas são frequentemente muito destrutivas. Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes e dos antigos missionários. Para nós, aqueles que adoram o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco.
Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Este livro deveria ter sido escrito há 3 anos, mas então as verdades nos queimavam. Hoje elas podem ser ditas sem hesitação. Estas verdades não precisam ser jogadas na cara dos homens. Elas não pretendem entusiasmar. Nós desconfiamos do entusiasmo. Cada vez que o entusiasmo aflorou em algum lugar, anunciou o fogo, a fome, a miséria. E também o desprezo pelo homem. O entusiasmo é, por excelência, a arma do impotente, daqueles que esperam o ferro para malhá-lo imediatamente. Nós pretendemos aquecer a carcaça do homem e deixá-lo livre. Talvez assim cheguemos a este resultado: o homem mantendo o fogo por autocombustão. O homem liberado do trampolim construído pela resistência dos outros, ferindo a própria carne para encontrar um sentimento para si. Apenas alguns dos nossos leitores poderão avaliar as dificuldades que encontraremos na redação desse livro. Em uma outra época em que a dúvida cética tomou conta do mundo, em que, segundo os dizeres de um bando de cínicos, não é mais possível distinguir o senso do contrassenso, torna-se complicado descer a um nível onde as categorias de senso e contrassenso ainda não são utilizadas. O negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir uma condição de ser humano. Veremos, ao longo dessa obra, elaborar-se uma tentativa de compreensão da relação entre negro e branco. O branco está fechado na sua brancura, o negro na sua negrura. Tentaremos determinar as tendências desse duplo narcisismo e as motivações que ele implica. No início das nossas reflexões, percebeu-nos inoportuno explicar as conclusões que serão apresentadas em seguida. Nossos esforços foram guiados apenas pela preocupação de pôr fim a um ciclo vicioso. Mas também é um fato: alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito. Como sair desse impasse? Há pouco utilizamos o termo narcisismo. Na verdade, pensamos que só uma interpretação psicanalítica do problema do negro pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos complexos. Trabalhamos pela dissolução total desse universo mórbido. Estimamos que o indivíduo deve tender ao universalismo inerente da condição humana. Ao pretendermos isto, pensamos indiferentemente em homens como Gobineau ou em mulheres como Mayotte Capécia. Mas para se chegar a esta solução, é urgente a neutralização de uma série de tares, sequelas do período infantil. A infelicidade do homem, já dizia Nietzsche, é ter sido criança. Entretanto, podemos esquecer, como lembra Charles Odier, que o destino do neurótico está nas suas próprias mãos. Por mais dolorosa que possa ser esta constatação, somos obrigadas a fazê-la para o negro. Há apenas um destino, e ele é branco. Antes de abrir o dossiê, queremos dizer certas coisas. A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das relações econômicas e sociais. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico, em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. Reagindo contra uma tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX, Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia. De certo modo, para responder à experiência de Lacan e Damé, digamos que pretendemos aqui estabelecer um sociodiagnóstico. Qual o prognóstico?
A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. O prognóstico está nas mãos daqueles que quiserem sacudir as raízes contaminadas do edifício. O negro deve conduzir a sua luta em 2 planos, uma vez que, historicamente, ele se condicionou, toda libertação unilateral seria imperfeita. Mas o pior erro seria acreditar em uma dependência automática. Os fatos, além do mais, se opõem a tal tendência sistemática. Nós o demonstraremos. De uma vez por todas, a realidade existe uma compreensão total. No plano objetivo, como no plano subjetivo, uma solução deve ser encontrada. E é inútil vir com ares de meia-culpa, proclamando que o que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienização na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham tomado os seus devidos lugares. E é de bom tom proceder uma obra psicológica por uma tomada de posição metodológica. Fugiremos à regra. Deixaremos os métodos para os botânicos e matemáticos. Existe um ponto em que o método se dissolve. Gostaríamos de tomar posição sobre este ponto. Tentaremos descobrir as diferentes posições que o preto adota diante da civilização branca. Aqui, o selvagem do mato, entre aspas, não será levado mais em consideração. É que para ele, certos elementos ainda não se tornaram significativos. Diante da convivência das raças branco e negro, pensaremos que existe uma assunção em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, visamos a sua destruição. Muitos pretos não se reconhecerão nas linhas que se seguem, muitos brancos igualmente. Mas o fato de que eu me sinta estranho ao mundo do esquizofrênico ou do impotente sexual nada muda a realidade deles. As atitudes a que me proponho descrever são verdadeiras. Eu as encontrarei um número incalculável de vezes, entre os estudantes, os proprietários, os cafetões de Pigalle ou de Marsella, identifiquei a mesma componente de agressividade e de passividade. Esta obra é um estudo clínico. Acredito que aqueles com que ela se identificarem terão dado um passo à frente. Quero sinceramente levar meu irmão negro ou branco a sacudir energicamente o lamentável uniforme tecido durante séculos de incompreensão. A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo, sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro. E esse futuro não é cósmico, é o do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum pretendo preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivamente à minha época, e é para ela que devo viver. O futuro deve ser uma construção sustentável do homem existente. Esta edificação se liga ao presente, na medida em que coloco-o como algo a ser superado. Os 3 primeiros capítulos tratarão do preto moderno, abordo o negro atual e tento determinar suas atitudes no mundo branco. Os 2 últimos serão consagrados a uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir do negro. A análise é, sobretudo, regressiva. Os 4º e 5º capítulos situam-se em um plano essencialmente diferente. No 4º capítulo, critico um trabalho que, na minha opinião, é perigoso. O autor, O. Manoni, está, aliás, consciente da minha ambiguidade de sua posição. E isto é talvez um dos mistérios de seu testemunho. Ele tentou prestar contas de uma situação. Tenho o direito de declarar minha insatisfação. Tenho o dever de mostrar ao autor que não me satisfaz o seu trabalho. O 5º capítulo, que intitulei A Experiência Vivida do Negro, é importante por várias razões. Ele mostra o preto diante de sua raça. Percebemos-nos
que não há nada em comum entre o preto deste capítulo e aquele que procura dormir com a branca. Encontramos nesse último um desejo de ser branco, uma sede de vingança em último caso. Aqui, ao contrário, assistiremos aos esforços desesperados de um preto que luta para se descobrir o sentido da identidade negra. A civilização branca e cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial. Mostraremos, em outra parte, que aquilo que se chama alma negra é frequentemente uma construção do branco. O negro evoluído, entre aspas, escravo do mito negro, espontâneo, cósmico, a um dado momento sente que a sua raça não o compreende mais, ou que ele não compreende mais. Então, ele felicita-se disso, e desenvolvendo essa diferença, essa incompreensão, essa desarmonia, encontra o sentido da sua verdadeira humanidade. Ou mais raramente, ele quer ser de seu povo. E é com a raiva nos seus lábios e a vertigem no coração que ele se joga no grande buraco negro. Veremos que esta atitude tão absolutamente bela rejeita a atualidade e o devir em nome de um passado místico. Por ser antiliano de origem, nossas observações e conclusões são só válidas para as Antilhas, pelo menos nas partes que se tratam de um negro em sua terra. Um estudo deveria ser dedicado à explicação das divergências que existem entre antilianos e africanos. Talvez o façamos um dia. Pode ser também que ele se torne inútil, do que não poderíamos senão tirar motivo de satisfação. Eu notei que você ficou aí o tempo todo reparando no meu brinco e no meu colar, né? Então, corre lá no Instagram, @Kauri, e encomenda o seu. A Kauri, aliás, para quem ainda não sabe, é uma das empresas do Quilombo Ocotô, desenvolvidas para a autonomia do povo preto, empregando pretos, vendendo para pretos, de pretos para pretos, gerando aí a autonomia que a gente tanto busca e tanto fala.